E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise aqui no Finanças Sem Gravata. Hoje, a gente vai fazer um verdadeiro raio-x do VGHF11, o valor a hedge fund, usando como base o relatório fresquinho de dezembro de 2025. A gente vai mergulhar fundo nos números para entender a estratégia do fundo, de onde vêm os rendimentos e, claro, o que a gestão andou fazendo no último mês do ano. Fica comigo até o final que eu garanto que você vai sair daqui com uma visão bem clara de um dos fundos mais comentados da Bolsa. Bom, para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos direto ao ponto que mais interessa para todo cotista, os rendimentos. Depois, a gente dá um passo atrás para entender o DNA do VGHF11 e, na sequência, faz um mergulho nas duas principais carteiras dele, a de CRIs e a de outros FIIs. Daí, a gente junta tudo isso na análise dos resultados e fecha com o resumão e os principais pontos de atenção. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, né? O dividendo. Afinal, é o que a gente espera que caia na conta no fim do mês. Então a pergunta é, quanto o VGHF11 pagou referente a dezembro de 2025? E o número foi esse, 7 centavos por cota. Um valor que, assim, olhando isoladamente, talvez não diga muita coisa, mas que, como a gente vai ver, faz parte de uma estratégia bem maior do fundo. E olha só, para não ficar só na minha palavra, está aqui o trecho do próprio relatório gerencial confirmando o pagamento. O documento diz com todas as letras. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de dezembro de 2025 foi de R$ 0,07 por cota. E um outro dado bem interessante que o relatório traz é o valor acumulado no ano, R$ 1,02 por cota em 2025. Esse número é super importante para a gente avaliar a consistência do fundo ao longo do tempo. Beleza, já sabemos o rendimento, mas para entender de onde esse dinheiro veio, a gente precisa dar um passo atrás e entender a estrutura do VGHF11. Para a gente conseguir interpretar os resultados, primeiro a gente tem que conhecer a identidade e o que o fundo pode ou não pode fazer. O VGHF11 é o que a gente chama de fundo com um mandato amplo. O que isso quer dizer? Basicamente que ele tem muita flexibilidade, quase uma carta branca para investir. Como o próprio relatório mostra aqui, a gestão pode colocar o dinheiro em praticamente tudo do universo imobiliário. Desde CRIs, que são títulos de dívida imobiliária, até cotas de outros fundos imobiliários e até mesmo em ações e debêntures do setor. Essa liberdade toda é a peça-chave da estratégia, porque permite que o gestor se adapte e busque as melhores oportunidades em diferentes cenários de mercado. E qual é o custo disso tudo para quem investe? Bom, o fundo tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano sobre o patrimônio. E, além disso, tem a famosa taxa de performance. Funciona assim. Se o fundo render acima de um certo índice de referência, que é um mix de inflação com juros, a gestão fica com 20% do que passar esse valor. Isso cria um alinhamento de interesses, sabe? O gestor só ganha esse bônus se entregar um resultado realmente acima da média para o cotista. A estratégia do VGHF11 é dividida em duas grandes frentes, como esse gráfico aqui ilustra bem. Cerca de 74% do patrimônio está na carteira que eles chamam de renda, que é focada em gerar aquele dividendo mensal, o salário do fundo, que vem principalmente dos CRIs. Já os outros 30% estão na carteira valor, que busca o ganho de capital. Ou seja, a ideia aqui é comprar ativos, como cotas de outros FIs, mais baratos para vender mais carro lá na frente. É uma combinação bem interessante entre o dinheiro pingando na conta todo mês e a busca por uma valorização mais forte no longo prazo. Ok, agora vamos mergulhar na maior fatia desse bolo, a carteira de CRIs, que, como a gente viu, é a principal responsável pela estratégia de renda do fundo. Dando uma olhada na carteira de CRIs, a gente já vê a diversificação na prática. A maior posição é no CRI Mabu, que é um ativo pulverizado. Isso significa que o risco de não pagamento é diluído entre muitos devedores pequenos, o que é excelente para a segurança. Logo depois tem o CRI Scala Data Center, um Build-to-Suit ou BTS, que é um imóvel construído sob medida para um inquilino específico, o que geralmente amarra contratos longos e mais previsíveis. A gente vê também ativos de shopping e residenciais. E um ponto fundamental aqui é o indexador. A grande maioria está atrelada ao IPCA. Isso mostra que o foco principal da carteira de renda é proteger o poder de compra do investidor contra a inflação. E a diversificação não para por aí. A gente vê mais ativos de shopping e uma presença bem forte no setor residencial, com nomes conhecidos como Tecnisa e Elbor. Essa aposta no setor residencial é bem estratégica porque tende a ser um dos mercados mais resilientes, com demanda constante. Mas o ponto mais importante de todos aqui é o número total de ativos, 139. Isso é o que a gente chama de pulverização de risco na veia. O fundo não depende de um ou dois ativos para gerar seu resultado, o que traz muito mais segurança para toda a operação.
E sobre esses indexadores, qual é a diferença na prática? A maior parte da carteira de CRIs do VGHF11, como a gente viu, é indexada ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso quer dizer que esses ativos buscam entregar um ganho real, ou seja, um retorno acima da inflação. Já os ativos que são indexados ao CDI acompanham a nossa taxa básica de juros, a Selic. Eles vão melhor em cenários de juros altos. O VGHF11 tem uma exposição menor ao CDI, o que mostra uma aposta mais clara na proteção contra a inflação. Agora, vamos dar uma olhada na outra parte importante do portfólio, a carteira de valor, que é formada principalmente por investimentos em cotas de outros fundos imobiliários. Na carteira de FIIs, o foco é a valorização. A maior posição é no Valora FOF, que é um fundo de fundos. Pensa nele como uma gestão terceirizada para escolher os melhores FIIs do mercado. Em seguida, a gente vê o Planta Retrofit, que é um fundo de desenvolvimento. Aqui o risco é maior, claro, mas o potencial de retorno também é, porque o fundo ganha dinheiro com a construção e a venda de imóveis. E por fim, tem posições em gigantes do setor de escritórios, como o BRCR11 e o JSR11, que podem estar sendo negociados com desconto, representando uma oportunidade de ganho de capital. E a diversificação da carteira de valor continua. O VGHF11 também busca oportunidades em setores que talvez não sejam tão óbvios, como infraestrutura, com o Valora CRI Infra, e renda urbana, com o TJKB11, que investe em imóveis comerciais de rua. Além disso, ele também investe em outros fundos de recebíveis. Essa variedade toda de teses de investimento permite que a gestão tente capturar o melhor de cada segmento do mercado imobiliário para entregar aquele ganho de capital que é a promessa dessa parte da estratégia. Uma pequena pausa na nossa análise. Para quem quer investir com mais segurança e aprofundar os conhecimentos, dá uma olhada aqui embaixo, na descrição. Eu separei uma seleção de livros que considero obrigatórios para quem quer dominar de verdade o mercado de capitais. Conhecimento é sempre a base para tomar as melhores decisões. E se essa análise detalhada está sendo útil, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. O seu like e principalmente o seu comentário são fundamentais. Me diz aí o que achou e pode sugerir outros fundos ou ativos para a gente analisar por aqui. O feedback de quem acompanha é o nosso maior combustível. Certo, a gente já viu como a carteira do fundo é montada. Mas a grande questão é, como é que esses ativos todos geraram um resultado para pagar os dividendos? Vamos agora olhar a demonstração de resultados do fundo para entender essa conta. Analisando as receitas, a gente vê exatamente como o fundo gera seu caixa. Em dezembro, entraram 13,2 milhões de reais. A maior parte veio dos rendimentos da carteira de FIIs, com 6,1 milhões, e dos juros dos CRIs, que somaram 3,7 milhões. Um ponto de atenção aqui é a queda na receita vinda dos CRIs em relação a novembro. Isso pode ser um reflexo da dinâmica da inflação no período, já que a maioria deles é atrelada ao IPCA, ou até de alguma movimentação na carteira. Já a receita de FIIs se mostrou mais estável. Outro dado super importante é a evolução do patrimônio líquido, que é basicamente a riqueza total do fundo. A gente vê que em dezembro, o PL cresceu para quase 1 bilhão e 430 milhões de reais. Esse crescimento no patrimônio é fundamental para a saúde financeira e para o potencial de valorização do fundo no longo prazo. Agora vamos falar de um conceito que pode parecer meio complicado, a compromissada reversa. Mas pensa nisso como se fosse um empréstimo inteligente. O fundo penhora temporariamente um de seus CRIs para pegar um dinheiro emprestado a um custo bem baixo. Com esse dinheiro em mãos, ele compra outros ativos que, na teoria, vão render mais do que o custo desse empréstimo. O VGHF11 usa 51,8 milhões de reais, ou 3,6% do seu patrimônio, nessa estratégia. É uma forma de alavancagem para tentar turbinar os resultados, mas é super importante que seja usada com controle, porque, claro, ela também aumenta um pouco o risco da operação. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Vamos agora juntar todas as peças do quebra-cabeça e destacar os principais pontos do relatório de dezembro do VGHF11. Então, o que a gente tira de mais importante sobre o VGHF11 em dezembro de 2025? Primeiro, uma diversificação gigantesca em 139 ativos, o que dilui muito o risco. Segundo, uma estratégia híbrida bem clara que busca tanto a renda mensal quanto a valorização do capital. Terceiro, o uso de uma alavancagem que parece bem controlada, de 3,6%, para tentar otimizar os ganhos. E, por fim, uma performance de dividendos bem consistente em 2025, com aquele R$ 1,02 acumulado por cota, que veio principalmente das suas carteiras de FIIs e CRIs. E para a gente fechar, fica uma reflexão. É muito importante lembrar que essa análise é puramente educacional, ok? Não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento.
O objetivo aqui é dar as ferramentas para que cada um tome as suas próprias decisões. Com base em tudo que a gente viu, fica a pergunta: como a estratégia do VGHF11, que combina essa forte diversificação, a busca por renda e por valorização, e ainda o uso de alavancagem controlada, se encaixa nos seus objetivos como investidor e no seu perfil de risco? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima análise.